Deixa eu falar uma coisa a vocês enquanto que eu arrumo aqui a minha cozinha. Posso dizer que quase há 43 anos, que é a idade que eu tenho atualmente, que eu luto contra a obesidade. E no vídeo de hoje eu vou explicar como é que depois de uma cirurgia bariátrica eu voltei a estar obesa. Então, eu começo por dizer que a minha vida inteira eu sempre fui obesa, né? Eu já nasci uma bebezinha bastante gordinha. E só naquela fase ali mesmo da infância, por eu ser uma menina bastante agitada, posso até dizer que talvez hiperativa, é que não estive assim tão acima do peso. Tive alturas ali em que tive acima do peso, sim, mas nunca cheguei a estar obesa, né? Então, tiveram momentos que eu estive mais forte, mesmo obesa, e outros momentos nem tanto. Então, na fase assim eu posso dizer, da segunda infância, eu estive sempre acima do peso, mas nunca obesa. A partir da puberdade é que as coisas ficaram mais complicadas, porque vieram as alterações hormonais e aí tudo se desregulou, né? Ganhei peso, pelo no rosto, peso no corpo todo, e depois é uma fase que é complicada, que você quer ser aceita, que você quer se encaixar dentro dos padrões para ser aceita. Então, posso dizer que não foi fácil. E me lembro que aos 12 anos, meus pais, principalmente a minha mãe, né, mais atenta, me levou a um nutricionista e eu, pela primeira vez, fiz uma dieta. E naquela altura as dietas não eram feitas agora, que é reeducação alimentar. Não, era uma dieta mesmo restritiva. Então, imagine, uma criança, né? Porque aos 12 anos naquela altura nós éramos verdadeiramente crianças, éramos inocentes. Então uma criança de 12 anos que ainda andava de patins, que ainda queria brincar de boneca, jogar bola, mas já tinha menstruado, já tinha vindo o período e engordado bastante e tinha pelos no rosto, tanto nessa parte aqui quanto nessa parte. Em outras áreas, como é óbvio, né, também com a chegada das alterações hormonais. Então, nessa fase foi muito complicado. E a minha mãe me levou, e essa dieta era muito restritiva. Depois veio a fase da juventude, em que eu fazia muitas atividades, participava de muitas atividades. A verdade é que a obesidade nunca me impediu de participar de nada, de fazer nada do que eu tinha pretensão em fazer. Então, eu cantei, eu dancei, eu atuei, eu namorei. Portanto, a obesidade não me impediu de fazer absolutamente nada. Porém, estava agradável com o meu corpo? Era o corpo que eu imaginava ter? Era o corpo que eu queria ter? Não, meus queridos, não era. Mas era o que estava a dar no momento. Então, não é que eu me acomodei, eu deixei para lá, não. Eu simplesmente não deixei de viver a vida por estar na condição que eu estava, ok? Depois veio a faculdade, e na faculdade foi a primeira vez em que eu tive um grande emagrecimento. Por quê? Porque eu descobri uma endocrinologista que passava remédios para ajudar no emagrecimento. E vocês sabem que esses remédios, eu acho que são afetaminas o nome, não é? Eu vou depois pesquisar, e vou colocar aqui na tela o nome dos remédios que na altura vendiam-se. E foi um desses remédios que eu tomei, e nada mais, nada menos que em
2 meses eu emagreci 20 quilos. Estamos falando de uma menina aí dos seus 20, 21 anos. Pronto. Emagreci 20 quilos. Fiquei com 58 quilos. Foi o menor peso que eu já tive na minha vida. Dentro desses 43 anos, desde que eu cheguei à fase adulta e passei a ter o peso sempre superior ao estimado para o meu biotipo, não é? Que eu acho que está ali entre os 65 e 72, eu não estou indo pela tabela do IMC, gente, que isso para mim é uma métrica, mas você é que tem que olhar no espelho e se sentir bem com aquilo e tá bem também de saúde, né? Então eu sempre tive bem comigo mesmo e bem de saúde quando eu estive entre os 65 e os 72, 74 no máximo quilos. Então nessa altura eu cheguei aos 58, fiquei muito magra, muito estranha. Para mim, né? Ao meu ver. Mas eu estava de uma forma que eu não queria saber como é que eu ia ficar, eu queria só emagrecer. E pronto, e aproveitei a deixa, né? A situação. A outra questão, gente, é que depois desses emagrecimentos rápidos, a gente engorda mais rápido ainda e o dobro daquilo que a gente perdeu. Quem estiver aqui assistindo o vídeo agora e já passou por isso, escreve aqui embaixo no comentário se não foi assim com você. Comigo foi. E o que é que acontece? Depois disso, aquilo torna-se uma bola de neve, porque você larga o remédio, volta a engordar rapidamente, quer voltar ao peso inicial, aí volta a tomar remédio de novo e é um ciclo vicioso, é um ciclo sem fim. E o que é que acontece? Nessa altura, você percebe que você é incapaz, você cria defesas na sua cabeça para justificar o porquê do seu fracasso tantas vezes. Então, há momentos de melancolia, momentos de depressão, que eu nunca, naquele período, consegui reconhecer esses momentos. Mas hoje, analisando e com a maturidade que eu tenho e sabedoria que os anos me deram, percebo que passei muito por momentos de depressão, melancolia, ansiedade, e para controlar isso tudo, eu depositava essas frustrações, ou melhor, eu amenizava essas frustrações descontando na comida, né? Então, sim, gente, é um ciclo vicioso, eu tenho certeza que vocês também passaram por isso, quem sofre de obesidade, que é uma doença, inevitavelmente. Agora, os motivos que te levam a engordar são vários, né? Eu escuto sempre as pessoas dizerem, porque todo gordinho dá a desculpa de engordar, ou na hereditariedade, não é? Ou dizer que o metabolismo é lento. É um conjunto de fatores, ok? Um conjunto de fatores que vai te fazer engordar por várias e várias e várias questões. E depois, claro, tudo junto dá o resultado que a gente vê, que tá aqui, né? Na cara. Então, a genética, sim, hereditariedade, até mesmo os comportamentos alimentares da nossa mãe quando estava a gestar, né? Quando estávamos na barriga da nossa mãe, a nos desenvolver, o comportamento que ela teve nesse período também vai causar problemas. Vocês podem pesquisar aí na internet, vão encontrar coisas que falam sobre isso. Hábitos menos saudáveis, problemas psicológicos que te levam a ter esses hábitos menos saudáveis, vida sedentária, comer mais, não é? Do que aquilo que gasta. Então, uma alimentação hipercalórica e gasto pouquíssimo de caloria. Então, a balança não é equilibrada. Então, se não é equilibrada, vai resultar nisso, não é? E depois vem outras questões, gente, que é
hormonal, a idade, cada vez que você faz essas dietas restritivas, o seu metabolismo, porque o seu corpo entra em estado de alerta, de estresse, é como se estivesse passando por um momento de privação, não é? Como se você tivesse a passar fome, e ele pensa assim, eu tenho que reter energia, porque ela está passando por dificuldade, tadinha. E aí, ao reter essa energia, você acaba acumulando tudo que você come, se transforma em gordura, se transforma em acúmulo. Então, dietas erradas que mexem com o teu metabolismo, hipotireoidismo, não é? E várias outras questões que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Isso tudo fez e faz até hoje, não só comigo, mas com várias outras pessoas que sofrem da doença da obesidade, terem a doença quase que constantemente. Então, esses fatores todos colaboram para quem tem doença, né? E depois de ter emagrecido, a gente volta a engordar, várias questões. No meu caso, sobretudo, as questões estão muito relacionadas ao emocional e ao metabolismo mais lento, né? Eu não creio que seja uma questão hereditária, porque as pessoas da minha família não são gordas, tirando a minha tia, mas segundo a hereditariedade, e a minha tia, a questão dela também era emocional, ela descontava muito na comida, ela comia muito. Mas os demais membros da minha família, falo da minha irmã, do meu irmão, meu pai, minha mãe, não são pessoas obesas, tá? São pessoas que estão acima do peso ou não, mas obesas não, obesas só tem eu. Então, eu não creio que seja questão hereditária. E o que é que acontece, gente? E a pessoa, quando tem problemas, que todo mundo tem, não é? No dia a dia, há uns que lidam de uma forma, outros que lidam de outra forma. E eu lido descontando na comida. E pronto, e mesmo depois de tendo emagrecido esses 20 quilos, tive problemas sérios, que inclusive me fizeram vir aqui para Portugal. Tem um vídeo aqui no canal em que fala qual foi o motivo que me fez sair do Brasil e vir para Portugal, tá? Posso dizer que eu fugi de uma situação muito grave no Brasil. Então, se você quer saber mais sobre isso, vou deixar aqui o card desse vídeo para que vocês possam depois ver. E o que é que acontece? Quando eu vim aqui para Portugal, eu cheguei aqui com 84 quilos, tá? 84 quilos. E rapidamente cheguei aos 92, experimentando comidas novas e tal, sabe como é? Um país novo. Depois passei por algumas questões assim mais sofridas aqui, até mesmo financeiras, e voltei a emagrecer. E cheguei ali perto dos 79, quando eu conheci meu ex-marido, e ele foi assim uma peça fundamental em me ajudar nessa questão do emagrecimento, né? Então eu vivi uma vida ali um pouco mais equilibrada, mais estável, as contas ficaram mais acertadas, porque não só ele me ajudava financeiramente, quando nós ainda namorávamos, mas também porque eu fui viver com a avó dele, e foi um gasto a menos que eu tive, e consegui desviar boa parte desse dinheiro para cuidar de novo da questão do emagrecimento. Então, dessa vez eu entrei para um ginásio, mas também fui a um endocrinologista. E mais uma vez, o método que esse endocrinologista, já estando aqui em Portugal, tá, gente, utilizou para o emagrecimento foi remédios, os mesmos remédios que eu tomei quando eu tinha os meus 20, 21 anos, eu voltei a tomar nos meus 28, 29 anos. Emagreci muito também em 1 ano e meio, aí não foi tão rápido, porque o metabolismo já estava mais lento e ele passou dosagens menores, mas emagreci também bastante rápido. E o que é que acontece? Depois desse emagrecimento, eu ainda consegui manter-me magra por 3 anos, porque eu era rato de academia. Eu ia de manhã, antes de entrar para o trabalho, na hora do almoço, e antes de ir para casa eu passava por lá para fazer 1 ou 2 aulas. Então, eu consegui manter
mesmo sem tomar o remédio e mesmo tendo uma alimentação não tão regrada, porque eu praticava muita atividade física, tá? E aí, gente, depois disso, eu acabei vindo para o Brasil com ele, e nessa vinda para o Brasil, eu tive uma síndrome que é chamada Síndrome do Retorno. Vejam aí vocês do que se trata essa síndrome. Mas a Síndrome do Retorno, resumindo, é quando você está num país considerado de primeiro mundo, pronto, apesar de Portugal ter os seus defeitos, não é? E não ser o melhor país de primeiro mundo para se viver, mas tem muita coisa melhor do que o Brasil. Então, quando eu voltei para o Brasil, foi um choque daquela realidade que eu conhecia, mas nunca tinha tido um ponto de comparação, né? Eu nunca tinha ido para um país de primeiro mundo viver para poder perceber o quanto que o meu país não me fornecia as condições mínimas básicas para que eu sobrevivesse com qualidade, né? Para que eu sobrevivesse, não, para que eu vivesse com qualidade. Eu sobrevivia, né? A gente muitas vezes sobrevive. Pronto. E isso foi o suficiente para eu ter uma depressão de novo. Depois o meu casamento desandou, eu já estava casada com aquele meu namorado português, ele foi viver comigo para o Brasil, o casamento desandou, ele voltou para Portugal, passados 2 anos que eu estava no Brasil, eu retornei também, e quando retornei, eu já estava imensa, como vocês podem ver aí na fotografia. Eu estava com quase 100 quilos. E notem que eu não estava só gorda, eu estava inchada. Era mesmo estranha a minha condição. E o que é que acontece? Quando eu cheguei aqui em Portugal, perdi líquido, primeiramente, desinchei. Depois emagreci, mas nunca consegui baixar dos 90 quilos. Então, permaneci ali nos 90. Me divorciei, encontrei o meu atual marido. Quando ele me conheceu, eu tinha 92 quilos. E na altura, nós dois sem filhos, sem dívidas de nada, o dinheiro sobrava e a gente curtia a vida. E tinha uma tradição, quando eu conheci ele, tinha uma tradição entre os amigos, que toda sexta-feira eles saíam para ir comer um prato típico aqui chamado francesinha. Eu vou colocar a imagem aqui da francesinha para vocês verem a bomba calórica que é. E toda sexta-feira a gente comia a bendita francesinha. Eu saí dos 92 quilos para os 110 quilos. Então, o motivo de eu chegar aos 110 quilos, eu não vou dizer que foi hormonal. Eu não vou dizer que foi hereditário. Eu não vou dizer que foi o metabolismo. Não, gente, eu estava comendo muito, mas muito errado mesmo. Eu não estava nem aí se eu ia engordar, se eu não ia engordar. Pela primeira vez, eu estava a engordar descontroladamente e nem queria saber. Nem estava aí para o que iria acontecer. A questão é que a conta vem, né? E quando a conta vem, é difícil a gente pagar ela. A conta veio, dores nas articulações, principalmente no joelho, dificuldade para atacar a sapatilha, né, o tênis. Na altura eu trabalhava numa escola, precisava me movimentar bastante, e o peso era limitante, apesar de eu nunca deixei de ter feito as minhas atividades por conta disso, tá, gente? Então, continuei a exercer as minhas atividades e a fazer tudo normal, como deveria fazer. Mas é claro que eu chegava em casa exausta, o peso era excessivo, então eu decidi ir atrás da possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Isso aí nós estamos falando de uma pessoa com os seus 34 anos, tá? Eu queria fazer inicialmente pelo sistema público de saúde aqui, que eu sei que eles estavam a fazer, mas como eu não tinha doença associada à obesidade, iria ser apenas pelo IMC, né, que estava superior a 40 na altura. Eu já estava na considerada obesidade mórbida, para a minha altura e o peso que eu tinha, já era considerada obesidade mórbida.
e eu não iria conseguir, eu decidi então fazer por conta própria no privado. Os meus pais venderam um imóvel que tinham no Brasil, enviaram dinheiro para mim, né? Deram aos meus irmãos e para mim tiveram que enviar o dinheiro para cá, e eu resolvi gastar esse dinheiro com isso. E o que é que aconteceu? Fiz a cirurgia. Passado um mês eu já tinha emagrecido 13 quilos. Passado um ano eu já tinha emagrecido 30 quilos. No total, ao fim de 3 anos, eu já tinha eliminado 48 quilos. Eu saí dos 110 quilos aos 63. Você lembra que eu falei que para mim o ideal é dos 65 aos 72? Portanto, eu estava ali muito perto do ideal, né? E pronto, passado um ano da cirurgia bariátrica, eu fui autorizada a tentar engravidar para ser mãe, que era um dos meus sonhos, e eu já tinha na altura os meus 35 anos e não queria estar a protelar mais, não queríamos, né? Aliás, eu e o pai do meu filho, meu marido. E o que é que acontece? Engravidei passado um ano pós cirurgia bariátrica, com autorização médica, tá? E engravidei. Na altura, mesmo estando grávida, eu continuava a perder peso. Corria tudo bem. Consegui alcançar as métricas todas. Passados 3 anos, comecei a ter um ganho de peso que é considerado saudável do pós-operatório de cirurgia bariátrica. 3, 5 anos pós a cirurgia bariátrica, é normal um ganho de peso de 10% do que foi perdido. Não é muito, é 10%. E eu então cheguei aos 72 quilos. E para mim estava ótimo, melhor até do que os 63. Eu gostava mais de me ver aos 72 do que aos 63. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura mais larga, tá? Eu tenho uns ossos maiores. Eu sou muito larga de ombro, né? Como vocês conseguem ver. Então, eu gostei mais de estar com aquele peso. E estava tudo bem. Quando é que eu comecei a engordar? De uns 3 anos para cá, posso dizer que em 2023, eu tive um grande baque emocional por situações vividas do dia a dia e tal. E esse baque emocional veio com insônia, tristeza, aumento do estradiol, né, que é uma hormona que ela só é liberada em caso de que o seu corpo sente estado de alerta ou perigo, não é? E quando ela é liberada, ela altera uma porção de coisas, dentre elas a questão do fator do emagrecimento, né? Então, eu já não emagrecia, mas também eu já não engordava, já mantinha aquele peso dos 72 quilos há quase 3 anos, e de repente, em 2023, comecei a ter insônias, dificuldade para dormir, estava com alteração na B12, na vitamina D e na hormona paratireoidiana. Eu vou depois escrever aqui direitinho se é tudo isso mesmo que eu estou a dizer, para não falhar para vocês, não induzir vocês em erro, mas fiquem alerta em tudo isso que eu disse, porque isso tudo ajuda a pessoa a não emagrecer, atrapalha o emagrecimento e ajuda ao ganho de peso. E eu não sabia. Minha gente, em 3 meses eu engordei nada mais, nada menos que 8 quilos. Então eu saí dos 72 para os 80. E assim continuou, porque enquanto que aqui não está bem, não adianta. Você vai fazer e vai cair na asneira, vai fazer, vai tentar e vai cair na asneira de novo, e vai ficar nisso, vai ser um ciclo vicioso, tá? Não adianta. Mas aí eu fui deixando, e outras situações apareceram para que eu descontasse mais uma vez na comida, não é? Porque não é uma vez, são vezes. E
cheguei ao estágio de que em janeiro deste ano, foi a última vez que eu me pesei, e eu estava com 89 quilos, quase aos 90. Mas eu já estava mentalmente consciente de que eu tinha que parar e tinha que retornar, e tive uma ajuda brilhante, que foi uma colega de trabalho, que por outras circunstâncias também queria começar uma atividade física, porque não adianta uma coisa sem a outra. Você tem que, quando investir para fazer as coisas certas, fazer tudo direito. Esquecer medicação, esquecer essas coisas, tomar os suplementos daquilo que precisa, não é? Então eu fui no endocrinologista, fiz uma bateria de exames, descobri que ainda estou com problema na vitamina D, estou com problema na B e estou ainda com problema na paratiroidiana, mesmo tendo estado tomando medicação. Mas eu não esperei que essas coisas ficassem resolvidas para começar. E comecei em janeiro com essa minha colega de trabalho, comecei a ir ao ginásio todas as segundas, quartas e sextas. E contratamos um personal, um PT, para nos ajudar nesses primeiros 3 meses. Posso dizer a vocês que hoje, eu estou gravando esse vídeo e é dia 11 de abril, e nós começamos no dia 20 de janeiro, portanto, digamos que passou ali uns 3 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, no dia 20 de abril é que vão fazer 3 meses, tá? Ainda não fizeram 3 meses. Eu já emagreci 7 quilos, portanto, isto é muito bom. Ah, Shirley, mas você emagreceu 7 quilos só com atividade física? Não. Não fechei a boca também, tá, gente? Não adianta. Aquilo que eu disse, aquelas dietas restritivas demais, é meio caminho para o fracasso. Então, eu tive orientação nutricional, eu comprei um curso de uma nutricionista aí do Brasil, que ela trabalha aqui nas redes sociais. Depois eu deixo, não estou fazendo publicidade nenhuma, tá? Depois eu deixo o link dela aqui na descrição, caso vocês queiram conhecer o trabalho dela, ela tem página aqui no YouTube. E com os conselhos dela e um nutricionista brasileiro que eu conheci aqui em Portugal, eu consegui esse feito, que é um feito, aos 43 anos, com a quantidade de problemas que eu estou, de déficit suplementar, não é? Falta de B12, D, e aumento nessa hormona da tiroide, mas não é nem hipo, nem hipertiroidismo, para já que eu saiba, não. Eu estou de volta nesse processo de emagrecimento. Portanto, para finalizar o vídeo, que já está muito extenso, é só para dizer a vocês que quem estava à espera que eu viesse aqui me desculpar e dizer que o emagrecimento não foi culpa minha, foi da hormona, foi da genética, foi Não. O problema, apesar de ter acontecido várias e várias questões que não ajudaram, que não foram favoráveis, não é? Tudo junto culminou na questão de eu ter engordado pós uma cirurgia bariátrica. Já vão fazer 8, acho que 9 anos que eu estou operada, não é? O problema foi meu, gente. Falta de controle emocional, descontar na comida. Então, se você, amigo, se você, amiga, está nessa fase de ter que virar a chave para começar um emagrecimento, para começar a investir em você, não é? Ou então você que é pai, que é mãe, e que quer ter uma vida mais saudável para curtir com o seu filho, com a sua filha, ou você que é avô e avó, curtir com seu neto, não espere passar, porque o corpo que eu tenho hoje não é o mesmo que eu tinha antes, e os problemas estão aqui. E eu vou tentar melhorar e retirar esse peso de alguns desses problemas de cima de mim. Mas o meu corpo jamais vai voltar a estar do jeito que estava há 3 anos atrás. E há 3 anos atrás, mesmo eu estando bem, o meu corpo não era o mesmo de 10 anos atrás, não é? Portanto, eu acho que cada vez que a gente vai
que a gente tenta e falha, vão ficando marcas no nosso corpo. E eu acho que é importante que a gente consiga perceber isso a tempo, atempadamente, e dê uma chance para nós mesmas, mas vamos fazer a situação acontecer de uma forma mais saudável. Não busque situações milagrosas. O melhor mesmo não é fechar a boca, é comer de uma forma mais saudável e equilibrada, não é? Entender como é que o seu corpo funciona, entender que o seu ganho calórico tem que estar equilibrado com a sua perda, senão, se você come muito e não pratica atividade física, não há um equilíbrio. E é isso. E o resto eu acho que vem por acréscimo. Vai acontecer tudo. Você nem vai sentir. Eu só me pesei ao fim desses 2 meses, mas eu olhava na roupa, no rosto, no cinto e via esse emagrecimento acontecer. Pronto, e é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou todos os meses, talvez, trazer atualizações de como está o meu emagrecimento para vocês. Caso vocês queiram conteúdos mais sobre o meu emagrecimento e discutir comigo outras questões, diz aqui embaixo nos comentários. Se não me segue no Instagram, vai lá me seguir, é Bióloga em Portugal. E apesar de eu não estar muito lá pelo Instagram, eu estou mais por aqui pelo YouTube. Você pode me fazer perguntas por lá e eu também respondo. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like se gostou, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo!